Picareta Psíquico e esse é mais um Papo Quadrinheiro. Hoje, o Papo Quadrinheiro número 2, a gente vai falar sobre a Karen Berger e o selo Vértigo. A gente já fez algumas coisas sobre isso, já fez algumas palestras e tal. Tem alguns textos nossos também lá no blog que falam a respeito dessas pessoas que fizeram parte desse selo e tal. E aí, nesse papo de hoje, quem estava presente era eu, Picareta Psíquico, o Bruno Andreotti, que é o Ned Bully, o Góes Murdock e o John Holland, que são os meninos lá do Arqueologia Vértigo, e a gente bateu um papo sobre a Karen Berger a partir de uma entrevista que o Minas Nerds fez com ela, né, recentemente. Ela já saiu da Vértigo faz algum tempo e agora ela vai montar um selo lá na Dark Horse, e aí tá todo mundo curioso, né, para saber o que ela vai fazer, porque ela é lendária, né, nos mundo dos quadrinhos. Então a gente fala um pouco dela aí no podcast, fala também, obviamente, dos grandes nomes, né, que passaram pela Vértigo, como Alan Moore, Grant Morrison, Jim Delano, Garth Ennis, Warren Ellis, que é o pessoal da velha guarda ali no começo, Peter Milligan também, e indo até o pessoal mais novo que está fazendo coisas atualmente lá, que, como por exemplo o Jeff Lemire, o Scott Snyder, o Jason Aaron e outros, né? Passando também pelo Brian Vaughan e o Bill Willingham lá do Fábulas e tudo mais. E eu volto a falar com vocês então no final desse podcast. Aproveitem e até lá. Então aqui é o Ned Bully e a gente está começando então aqui o nosso podcast da Vértigo. Queria começar, tem o site Minas Nerds, eles fizeram uma entrevista muito interessante com a Karen Berger, né? E lá nessa entrevista ela retoma alguns pontos interessantes da história da Vértigo e dela também, né? Então, dois pontos que eu queria começar falando. Primeiro, que ela disse que ela quadrinhos não era uma mídia familiar para ela, né? Então ela não é uma né, daquele que a gente tradicionalmente conhece como vários escritores ou pessoas que trabalham no meio, que assim cresceram lendo quadrinhos, tal. Falou que não, ela nunca teve uma proximidade muito grande com quadrinhos, mas o que ajudou ela, na verdade, foi os estudos que ela tinha de literatura inglesa e história da arte, né? Então, e essa formação é que abriu o caminho para ela poder ter, digamos assim, uma sensibilidade para trabalhar com os autores então da Vértigo. E aí ela retoma, né, essa questão, que ela tem uma pergunta que pergunta o contexto do qual surgiu a Vértigo, e ela, né, isso aí é conhecido, começou lá com os trabalhos do Alan Moore, do Monstro do Pântano. Aquilo na verdade não era obviamente Vértigo, mas aquilo mostrou que havia um público diferente para aquelas histórias, né, um público que não era um público mais maduro, um público mais adulto, né? E aí ela começou a trabalhar com os principais autores do início, pelo menos da Vértigo, que eram o Neil Gaiman com o Sandman, o Grant Morrison com o Homem-Animal, o Jim Delano com o Hellblazer e o Peter Milligan com o Homem Mutável, né? Então ela começa a trabalhar com esses caras, né, que vão, de alguma forma, coincidentemente, todos não são americanos, né? Então trazendo uma sensibilidade diferente, né, para os quadrinhos, e mais importante, né, que aquilo se mostrou rentável, né? Aquilo era uma proposta diferente, totalmente não sei, mas assim, diferente daquilo que estava sendo produzido até então, principalmente na DC, né, porque praticamente a DC é quadrinhos super-heróis, né? E aquilo, então, tendo público. E outro ponto também interessante é que a questão dos direitos, né, que ela também retoma na entrevista. Ela falou assim, olha, ela considera os contratos lá firmados extremamente justos, dado o contexto da época, assim, para aqueles autores, né, porque apesar da luta pelo reconhecimento já estar no estágio mais avançado, já tinha nomes nas capas e tal, mas os autores era aquela coisa, assim, você era contratado para trabalhar para a empresa, nos personagens da empresa. Você não tinha direito, né? Os personagens eram da empresa, né? Então, bom, aqui o Picareta Psíquico, só pra vocês saberem quem está falando, mas
é interessante que a Vertigo, que é da DC, né? Ela começou como selo em 93, antes já tinha algumas coisas acontecendo, o Monstro do Pântano anterior, o Sandman anterior, então várias coisas estavam saindo com o selo da DC mesmo. Mas já tinha, quer dizer, a Marvel, por exemplo, já tinha aquele selo Epic lá, que era um selo desde os anos 80, que era para o mercado adulto, né? Então eles faziam, o Akira veio por esse selo, foi acho que 89 o Akira, que foi publicado por esse selo, mas tem outras coisas, aquele Hellraiser lá, que tem o filme do Hellraiser e tem os quadrinhos e tal, e outras coisas também, algumas coisas de arte pintada, aquele Moon Shadow, é de selo Epic, tem aquele Electra Assassina também, também é do selo Epic. Então eles faziam até a Electra, que é um personagem da linha comercial, digamos assim, da Marvel, eles fizeram uma história dela para o selo adulto nessa época. Então assim, já tinha esse conceito de você fazer quadrinhos para um outro público na década de 80, e claramente isso estava avançando e tinha espaço para crescer. E aí a DC, que estava fazendo alguns experimentos também com os ingleses, né? Então ela trouxe o V de Vingança publicou o V de Vingança nos Estados Unidos, depois deu para o Moore fazer o Watchmen, também o Monstro do Pântano. Então todas essas coisas assim, eles estavam experimentando isso é segunda metade dos anos 80, final dos anos 80, e isso tudo culmina com a definição então de vamos fazer um selo para botar tudo isso aqui dentro, para marcar que tudo que vier com esse selo é para um público mais adulto, Então, aqui é o John Holland, né? Tanto para você ver como eles estavam experimentando e como essa coisa vinha já forte, os cânones da Vertigo saíram como DC. Todos os principais, o Hellblazer, o Sandman, o Monstro do Pântano, o Shade, a Patrulha do Destino, né, da Vertigo, Homem Animal, todos saíram como DC. No primeiro arco do Sandman isso é bem nítido, né? Assim, a pressão da editora, da DC é integrar, né? Então tanto é que até aparece a Liga da Justiça, eles tentam dar... E também tinha aquela história de dizer que porque na verdade depois vai sair... Puta, eu esqueci o nome do cara o Sandman, Teatro do Mistério, Matt Wagner, não é? É o Matt Wagner, que escreve o desenho. Então, porque esse era um personagem... O Sandman, o nome, era um personagem que os direitos pertencem a DC, e um personagem antigo, da Era de Ouro e tal. E aí eles tinham que, de alguma forma, encaixar aquilo, né? Dizer como é que a maneira que aquele Sandman estava relacionado ao outro. Eles disseram, na época eles apareceram com a coisa de que o Sandman, Wesley Dodds, que é o Sandman lá, ele era na verdade um sonho do Morfeu, enquanto ele estava aprisionado. Então assim, aquela coisa tinha que estar integrado ao universo DC. Mesmo o Sandman do Jack Kirby, que é da década de 60, ele também é integrado depois em algum arco do Sandman do Gaiman, né? Porque você tem o Wesley Dodds, mas você tem também o segundo Sandman do Kirby, e depois você tem o Gaiman reinventando totalmente o personagem, e aí eles encaixam tanto um quanto o outro lá, os antigos, na cronologia do personagem, porque era uma questão, a cronologia era uma questão, né, nesse momento inicial aí. Aí depois isso foi totalmente abandonado, eles desistiram de amarrar. Tanto que no meio do Monstro do Pântano eles integram essa HQ com a Crise das Infinitas Terras, também aparece com as sagas que estavam acontecendo, eles tentam integrar mesmo. Você vê que, Wes falando aqui, Wes Murdoch, você vê que tem um cenário durante a década de 80, né, que tem os roteiristas da British Invasion produzindo coisas, né, no Reino Unido, e aí quando esses roteiristas vão começar a escrever histórias que até então era DC, não era coisa da Vertigo, né, então tem muitos roteiristas que pegam, por exemplo, Peter Milligan vai roteirizar o Shade, o Alan Moore, o Monstro do Pântano, né, que é o primeiro que vem. Você tem o Grant Morrison mexendo como animal, com o Patrulha do Destino. Você tem também o Neil Gaiman, que faz uma grande reformulação em Sandman. E, muitos deles você vê que ainda tem relação com o universo DC e tal.
E você vê como eles estão experimentando ainda, tá criando ali, uma galera tá dando certo, eles estão criando negócio, então vai borbulhar a tal ponto, né, que ele vê que o negócio dá certo para poder vir o selo Vertigo depois. Tanto que já tinha isso. Já tinha algumas coisas na Inglaterra, como por exemplo o Miracle Man, veio antes do Monstro do Pântano. Sim. Eles já vinham experimentando. Eles estavam produzindo muita coisa lá, né? Tanto é que tem aquela história, quer dizer, que foi o Hugo Moore que abriu o caminho, e aí o Gaiman, por exemplo, era um cara que ele conhecia, era um jovem ali, que estava começando, e ele deu pro Gaiman fazer uma edição do Monstro do Pântano. Foi um primeiro trabalho do Gaiman. Então, todos eles também se conheciam também lá, e foram se indicando um ao outro e tal. Os artistas também. O Jimmy Delano também. Você vê que a coisa vai ramificando, né? Como, por exemplo, a Karen Berger, né? Vai chamando a galera, né? Tem até o Len Wein que liga pro Alan Moore. E o Alan Moore pensa que é um trote, né? E desliga. Aí depois ele acaba aceitando. Depois vê que não era um trote e tal. Aí o Alan Moore vai. Quando o Alan Moore vai, aí que ele cria o Constantine no Monstro do Pântano, depois para escrever, quando o Constantine ganha uma riqueza tão grande, né, o mago Constantine, para a série própria, o Alan Moore indica o Jamie Delano para escrever, né, Hellblazer. Exato, então tem muito assim, uma pessoa que vai conectando outra, que vai chamando e vai criando aquela galera. Mas acho que o grande, sei lá, se a gente está falando da Karen Berger, acho que o grande mérito dela era fazer essa mediação, porque tinha uma pressão interna da editora, que tentava enquadrar os caras dentro da cronologia. Também tinha uma pressão interna para os caras não viajarem demais, mas ela ao mesmo tempo queria dar uma liberdade para eles, porque ela via que tinha uma possibilidade interessante ali, era uma coisa completamente nova. E então esse meio de campo que ela fez, que é um grande mérito dela, ela é reconhecida até hoje por isso. O Grant Morrison elogia muito o trabalho dela. Esse trabalho, porque não devia ser muito fácil mesmo, acho que ela estava numa posição bem difícil. Então ela tinha que mentir para muita gente, na verdade. Ela tinha que mentir para os superiores falando que não, tá tudo sob controle, e tinha que mentir para os caras falando então, tem que colocar um Batman aí e tal, mas de boa, assim, tranquilo, não precisa... E não era tranquilo, os caras estavam falando, porra, se não colocar o Batman eu vou cancelar essa... Entendeu? Então ela tinha que dar uma passada de pano ali, dos dois lados. Tanto é que quando essas coisas, né, assim, o selo Vertigo, ele acontece depois de tudo isso, né? Então... Quando se decide criar um selo, é porque o negócio está meio separado. Tanto é que assim, já tinha dado certo. As referências do universo DC normal desaparecem no sim. Tipo, o negócio vai embora, você até esquece, porque o negócio fica maior que a DC. E é interessante porque assim, em nenhum momento, quando esse selo ele vai, em nenhum momento, tirando acho que do Neil Gaiman, que tem alguns... ele cria, né, uma mitologia, o Mike Carey faz alguns trabalhos com coadjuvantes, né? Alguns spin-offs do próprio Sandman, o Lucifer é um deles. Mas não se cria um universo Vertigo, então cada autor ele vai e cria uma coisa separada. Então Sandman está acontecendo num lugar, no universo, o Preacher em outro lugar, os Invisíveis em outro universo. Então eles se isolam totalmente, porque até o Monstro do Pântano e o Hellblazer, que era quase que um complemento do outro, depois que a Vertigo iniciou mesmo, foi cada um para um canto, assim, eles não se relacionaram mais, uma aparição aqui, um ponto ali, mas... que é justamente para dar mais liberdade criativa ainda para os caras, porque é mais difícil, né, lógico, você tem alguns ganhos em você trabalhar num universo compartilhado, né, mas você tem a tua liberdade ali é tolhida, porque tem certas coisas que você não pode fazer, e aliás esse é o papel do editor, né, também. Falar assim, isso se a gente pensar nos universos compartilhados. Então o cara vira assim, o Superman pode aparecer, tá aqui? Não, porque ele tá nessa, né, agora ele tá em Marte. Entendeu? E eles fazem isso, posso usar tal personagem? Não, porque tal personagem é tal cara. Então tudo isso, o pessoal que trabalha com editoria na DC também tem esses níveis de trabalho. Né? A Karen Berger, quando cria quando cria um selo Vertigo lá, é uma outra pegada, porque pelo menos isso ela não tem. Ela fica mais livre, né? Nesse sentido. Né? Porque aí você... E veja também é um lance da DC em você setorizar mercado. Né? E perceber que talvez sejam públicos diferentes ali. O cara que consome o Monstro do Pântano, o Homem-Animal, não é necessariamente o mesmo que consome o Batman, o Superman. Tanto é que tem essa coisa de vamos criar uma coisa separada para a pessoa identificar. Isso aqui eu vou comprar o universo DC, isso aqui eu vou comprar Vertigo, que é outra
coisa. Tanto que a DC quis fazer isso a um ponto em que eles lançaram outros selos, como o Helix, que começou a sair o Transmetropolitan. E Que alguns faliu. outros. Que era um selo que tinha a proposta de fazer como se fosse a Vertigo, só que voltada para ficção científica. E aí faliu. Aliás, o único título que sobreviveu a Helix foi o Transmetropolitan, que foi incorporado à Vertigo. A Vertigo mesmo, durante a história dela, ela teve vários selos internos, né? Então teve, sei lá, o selo Vertigo Visions, Vertigo Voices, Vertigo Pop, Vertigo Crime. Então assim, eles tentaram blocar dentro da própria Vertigo temas. Mas isso assim, é mais para uma catalogação do que num... Porque tem aquela coisa, é mercado, né? Então os caras tentam eles tentam poder... achar um nicho, né? Achar o público nicho. Mas no fim, quer dizer, a Vertigo ela tem um nome forte, por causa de toda essa construção aí, e isso virou uma marca, mas, quer dizer, teve um momento de ápice ali, a criação do selo é um momento importante. As séries principais que estavam ali naquele momento se desenvolvendo, o Sandman, por exemplo, o Preacher, por exemplo, que são séries longas, né, 75 edições e tal, isso foi, então, digamos assim, isso foi o período áureo da Vertigo. Depois teve digamos, eu chamaria de um período intermediário, então você tem coisas que ainda hoje são relevantes, vai sair aí, eu tava lendo, vai sair, estão fazendo o piloto do Scalp, né? Que é uma série longa também, muito, muito boa, muito densa, que saiu pelo selo Vertigo e é mais recente. Assim. Mas agora, nesse momento, a Vertigo está meio patinando. Assim, ela lançou uma HQ, só que nos últimos anos, assim, recentemente, fez um certo sucesso, que chegou a concorrer a ganhar o Eisner, agora não tenho certeza se ela ganhou, mas nos últimos anos as séries não tem ganhado muita ela teve uma primeira geração, que é esse British Invasion, ela teve uma segunda geração, que é o Ennis, o Ellis. O Brian Vaughan lá, que é com o Y. Então você tem uma segunda geração que manteve lá uma qualidade e tal. Esse cara do Scalp seria, digamos, o fim dessa segunda geração já. Então no final ali a gente tem o Scalp, o Swift, uma série chamada atenção, mas ainda assim... E aí é bem menos, e agora eles estão numa zona meio pantanosa, tentando decidir o que eles vão fazer. Eles parecem estar meio perdidos. Muito por causa da Image também. Porque a Image virou grande... Na verdade, a Image hoje é o que a Vertigo era, porque a Image conseguiu trazer esses caras que querem trabalhar independentemente para ela. Né? Porque qual que é o segredo da Vertigo? O segredo é você detectar um autor, né, que saiba fazer um equilíbrio, né, entre o tom autoral e o mercado. Né? E fazer com que aquilo seja rentável. Talvez o grande problema da Vertigo seja assim, uma coisa é você julgar que algo é rentável para dentro de um determinado Não, para Image, porque é uma editora bem menor. Outra coisa é DC julgar rentável, né, pelo próprio tamanho. Então talvez as coisas mais autorais e mais interessantes hoje não estejam vendendo tanto, porque também o que aconteceu na Vertigo lá no surgimento dela foi um encontro ali entre um público que queria consumir aquelas histórias diferentes e autores que poderiam fornecer aquilo. Talvez hoje o público para essas histórias tenha diminuído. E aí, consequentemente, trazer esses caras para DC como empresa não seja tão interessante quanto é para Image, quanto é para agora que a Karen Berger vai para Dark Horse, porque a Dark Horse é menor ainda. Eu tava lendo umas coisas sobre como está sendo produzidos os quadrinhos da Image hoje, e eles são, assim, é quase como cada profissional ali na cadeia produtiva. Então você tem o cara que desenha, o cara que faz às vezes você tem o cara que faz arte final, porque como hoje tudo também é feito em mesa digital, então às vezes você nem tem o cara que faz arte final, o cara que desenha já entrega um produto já finalizado. Aí você tem o cara que faz a colorização, depois tem o cara que coloca os balões. Cada uma dessas pessoas é como se fosse uma empresa. Então o cara tem, ele dá nota, ele tem assistentes que ele que paga. Então não tem aquela estrutura de empresa como tem a DC, que é uma coisa grande, tem custos, né? Isso tem muito custo. Então quando você todo mundo é PJ, terceiriza, todo mundo é PJ, é mais barato, o processo inteiro é mais barato. E aí a quantidade que você tem que vender para pagar esse processo, né, é muito menor. Então as tiragens não precisam ser tão grandes. Hoje os caras fazem tiragens menores. Eu não sei, assim, em relação à questão da tiragem
da parte gráfica e tal, eu não sei como que está funcionando, qual a diferença entre, por exemplo, a Image e a DC, mas eu sei que a Image trabalha desde o começo, ela trabalha muito pequeno, assim, tudo é muito pequeno, tudo é muito menor. Então a questão do custo também acho que tem um peso aí. Mas eu acho que você pode arriscar mais na Image, porque o custo é mais barato. Acho que a Vertigo pode arriscar menos, então ela também... porque na verdade não vamos esquecer também do esquema do mercado direto, que na verdade você já sabe quanto vai vender, né? É o que eu falei, na verdade não sei se é o quanto de fato produz, mas é o que eu falei, uma coisa, quanto que a DC considera um sucesso, quantas cópias a serem vendidas, porque ninguém mais perde dinheiro com esse esquema. Eles até produzem um excedente, né, a mais do que foi pedido, mas é isso. Então assim, é o que eles consideram rentável, o que a DC, quantas cópias a DC considera um sucesso, né? A gente tem um post sobre isso. Aqui então, por exemplo, para Marvel, né, e para DC, para cancelar uma revista, eles acham que tipo, se vender em torno de 20 mil cópias, 20 mil, isso já é um indício para ser cancelada. Né? Então, e aí a média, né, aqui, hit de vendas e o número para DC é um pouco menor, porque a DC, pelo menos eu procurei esses dias o mercado desse ano, não saiu, né? Mas a DC trabalha mesmo. Mas para Marvel vender 20 mil é risco de cancelamento. Hit é em torno de 40 mil. Esse negócio 40 mil significa que o negócio está vendendo pra caramba. Agora, quanto que a Image considera um hit de vendas? Quanto que a Dark Horse? É óbvio que não vende tudo isso. E a participação no mercado, se você ver, é muito menor. Não, a Marvel e a DC praticamente dominam, né? Mas é isso, talvez então, o grande lance seja esse, assim, por que a Vertigo não é mais o que era? Porque talvez o público para essas histórias tenha encolhido. E a própria DC meio que admitiu que a Vertigo perdeu força quando ela tirou as principais séries da Vertigo, o Hellblazer, o Monstro do Pântano. Quando eles saíram ali, meio que... ali é uma coisa mais simbólica, né? Você não perdeu a força ali. E também porque essas histórias, né, pela própria característica autoral que elas têm, eles, óbvio que eles tentaram, até no Sandman eles tentaram fazer isso, que assim, impor o ritmo de super-herói, assim, então o personagem Sandman fez sucesso, sai um New Gaiman e tal, entra outro, mas não é a mesma coisa, né? Então assim, não dá, as histórias elas têm que ter começo, meio e fim, né? Esse aqui é um lance, não? Eles tentaram fazer com a Vertigo aquilo que eles faziam com o mercado de super-heróis, não deu certo. Mundos da Magia também, só os 4 primeiros do New Gaiman, o resto foram vários outros artistas e não é igual. Uma coisa, se o Sandman sem o New Gaiman, não é nada. Eles tentaram fazer várias coisas derivadas do Sandman, né? Porque era muito sucesso, então... mas realmente nada, tudo foi cancelado depois, né? Só o Lucifer do Mike Carey que foi até o final, chegou até o final. Eles tentaram recentemente voltar a fazer algumas coisas, aqueles Dead Boy Detectives lá, que era um dos spin-offs possíveis. Eles tentaram retomar, mas também não acho que desistiram. Agora eles estão tentando fazer a tal da Young Animal aí, tanto que assim, a Karen Berger saiu, aí a Shelley Bond entrou, que ela já era editora, ela estava lá há muito tempo, passou a ser a editora-chefe, mas rapidamente eles reorganizaram, e aí tem um cara agora que é o editor-chefe. A Shelley Bond ainda está lá, eu acho, mas ela acho que ela já saiu. Ou ela saiu, não sei. Lembro que e esse cara é o cara responsável pelo Young Animal, né? Ele é responsável pela Vertigo e pelo selo Young Animal. Ele é o chefe, o editor-chefe dos dois. Não, o Jared Way acho que é o... não, ele é só do Young Animal, né? Mas o editor-chefe tanto da Vertigo quanto do Young Animal é um outro cara lá. E é isso, assim, a tentativa do Young Animal é retomar esse clima clássico, de pegar personagens, né, de volta, tentar dar uma repaginada, porque assim, eles não sabem exatamente para que lado ir. Vocês leram Young Animal? O que vocês estão... Eu li algumas coisas do Shade, ainda não li tudo que saiu. Por enquanto, assim, porque particularmente eu li o Shade e eu gosto muito, então algumas coisas meio que me incomodam. Ainda não achei o tom. Patrulha do Destino eu li a primeira edição,
Achei interessante, mas promissor, mas ainda Mas não... você vê que eles ainda estão engatinhando, né? Em questão Exato. de história, que mercado, parece que estão eles não vendo como sabem vão bem. colocar. Exatamente. não sabem bem o que fazer. É. A impressão é que eles queriam, assim, retomar a ideia de revitalizar os personagens. Tipo, Isso. pegar os caras que eram famosos ali nos 80, anos 90, que foram já revitalizados antes, e tentar meio que fazer uma nova Vertigo do que ela foi no comecinho. Exatamente, Assim. De tentar fazer isso, mas, assim, o clima dos escritores é muito diferente. É muito diferente. E aí, talvez se você ler aquilo sendo um leitor totalmente novo, Tudo bem. tudo bem. É. Mas pra quem já Era Já fã é do material antigo. o material antigo, é. talvez tenha, principalmente, por exemplo, pela arte também, causa um estranhamento. Sim. Geralmente são coisas mais vivas, coisas muito limpas, e a Vertigo no começo é aquela Era coisa bem suja. pesada, pesada. dark e tal, Então. né? E eles também tentaram algumas séries novas, uma ambientada no universo do Batman, Aham. e algumas outras. Mas até agora você não vê muita visibilidade desse selo e, sinceramente, não acho que vá muito pra frente. Outra coisa também da Vertigo, que por exemplo, ali nos anos 90, quando ela atingiu um auge, o grande auge dela, você tem todo um contexto histórico também, como por exemplo, você não tinha tanto acesso à internet como você tem hoje, uma democratização das mídias. Você vê que tinha uma predominância das grandes editoras e tal, era um outro tipo de mercado. O tom das histórias era diferente, porque a gente estava vindo de uma guerra fria ali também, então o sentimento tinha era contexto, outro. As histórias contribuíam para isso. Quando você tem a virada do milênio, quando você tem a ascensão desses outros aparatos de mídia, a formação da Image com esses escritores, a DC junto com a Vertigo ali, parece que ficou meio ali, e as histórias que a Vertigo vinha trazendo, muitas tinham fechado, né? Os Invisíveis, Preacher, Sandman. Então as bases que a Vertigo sobrevivia assim, foram terminando, e aí depois vão fazer o que agora? E outra, é novo milênio, você tem novas ideias, a internet é um novo consciente coletivo. Né? E com essa nova explosão, até mesmo com a Image, os caras começaram a sair. Por exemplo, o Ryan Ellis trabalhou muito na Wildstorm, o próprio Alan Moore trabalhou muito lá, e esses caras começaram a... Mas isso de alguma forma foi sendo fagocitado pela DC, né? Todos esses... todos esses caras. O da Wildstorm foi tudo foi engolido. Mas assim, você já vê os caras saindo da DC e procurando outro canto. É que a DC foi atrás deles. Então, mas talvez seja isso mesmo, esse público que consome essas histórias mais maduras ou com uma pegada mais diferente, eles estão encontrando essas histórias em outro lugar, que não é a Vertigo, que tem talvez... Pô, hoje em dia com o financiamento coletivo... Também tem muito independente fazendo trabalho. Pô, tem muita gente que é profissional que lança, você imagina, vamos só supor, se o Neil Gaiman quiser fazer o financiamento coletivo, imagina, cara, quanto que ele não ganha? Assim, né? Fácil. Já tá lá eu lá na primeira fila lá. Aí que eu apoio. Entendeu? Então eu acho que é isso, assim, talvez essas questões expliquem por que a Vertigo não é mais o que ela era. Bom, se não fosse a Vertigo, eu não estaria aqui gravando esse podcast, pra começar. Muito bom. Porque a Vertigo foi uma das primeiras portas de entrada para eu ler quadrinhos. Porque quando eu era criança, eu não gostava de ler quadrinhos. Tem uma influência da escola por trás disso também. Eu riscava quadrinhos, eu não gostava muito. E aí, com o tempo, depois que eu fui começando a ler os quadrinhos, uma das primeiras coisas foi a Vertigo, justamente porque, tipo assim, tinham histórias fechadas. E era uma coisa que eu achei interessante. A primeira história que eu li foi o V de Vingança, né? E aí eu achei uma coisa sensacional. Eu comecei a ir atrás mais de Vertigo e tal. E aí eu achei interessante as referências que tinham nessas histórias da Vertigo, que era uma coisa que eu não encontrava em grande parte em outros lugares dos quadrinhos, assim, dessas editoras, e também em outros lugares, tipo livros ou na escola. Eram referências que eu encontrava ali na Vertigo, entendeu? Era como se fosse uma grande... um balde de criatividade, de ideias ali, que eu imergia e era uma coisa muito boa. Então, os escritores como o Alan Moore, o Neil Gaiman, o Whit Morris, esse pessoal da British Invasion, assim, eu lia, achava interessante o modo como eles trabalhavam junto com os desenhistas, e eu gostava dessas referências que eles colocavam, que era uma coisa muito rica, engrandecia muito a história. Você lia a história, era uma coisa, e aí você ia destrinchando as referências, era uma outra gama de conhecimento que você ia ganhando. Então isso rendia tinha muitas camadas, né? As histórias tinham muitas camadas de leitura possível e tal. Eles são autores complexos, né? Eles conseguem trazer um monte de camadas de leitura, eles têm várias referências de filosofia, de história, de não sei o que, eles vão botando isso aí. Realmente faz bastante diferença. Quantas vezes não tinha aula na escola, ficava eu e o John discutindo o dia inteiro, coisas da Vertigo, assim, então é muito interessante. Legal. Eu já gostava de quadrinhos antes de conhecer o selo Vertigo. Na verdade, eu conheci
quando a Vertigo teve várias encarnações, né, no Brasil. Uma delas, que foi quando eu conheci, se eu não me engano, teve 12 edições, que era uma edição mais grossa, mais cara, né? Que vinha histórias do Hellblazer, eu não lembro direito, mas... Tinha Hellblazer, o Jonah Hex, não sei o que mais que tinha ali. Então, eu lembro... Eram 12 edições, exatamente. Era uma coletânea, na Isso. verdade, né? Eu lembro, na verdade, de dois que era o que eu mais gostava, que era o Hellblazer, mas eu gostava mais ainda do Sandman Teatro dos Mistérios, sim. Que era o do Matt Wagner. Na verdade, de tudo o negócio eu gostava, eu lia por conta da história lá do Wesley Dodds, que é o que eu mais gostava. Mas na verdade, quando eu conheci, já tinha terminado. Essa série? Porque eu lembro quando um amigo meu me emprestou, ele falou assim, não lembro como, mas ele me deu o pacote fechado. Falou, toque às 12, você lê, depois você me devolve. E aí é foda, porque igual, não foi mais publicado. Não. Né, do Matt Wagner, né? O resto o Hellblazer foi, tá? Mas pô, não tem. A Panini lançou agora um encadernado com as 4 primeiras, né? Que é uma história fechada. Mas assim, é óbvio, eu não vou também. Eu sou várias vezes traído pela Panini, porque ela começa e não termina. Mas essa eu nem vou falar, eu nem me senti enganado, porque eu sabia, eu tinha certeza absoluta que não ia pra frente e de fato não foi, né? Então, mas foi assim o meu primeiro contato com o selo. Eu comecei a ler o Sandman. Eu já lia Homem-Aranha, aquelas coisas, né? X-Men, Surfista Prateado, Marvel, basicamente. E aí um namorado de uma amiga, na verdade, lia essas coisas do selo Epic, que saíam, Moonshadow, o Blood e tal. E aí ele me emprestou uma vez o Blood, depois o Moonshadow. Aí eu falei, não, assim, foi uma coisa tipo, caramba, eu não sabia que tinha esse tipo de coisa. Ele falou, tem um negócio muito bom que chama Sandman, não sei se você já ouviu falar e tal. Aí eu falei, não tinha ouvido falar. Daí eu fui atrás, mas no Brasil era uma zona isso, né? Porque as edições, sei lá, uma editorinha começava a publicar, daí fechava, aí o cara abria com outro nome, tentava continuar editando. Era muito errático, assim, era muito difícil. Então... Mas aí eu comecei a ir em lojas especializadas, porque também sendo algumas bancas que não tinham. Né? Comecei a ler Akira também, que estava saindo no Brasil. Então eu comecei a ver outras coisas. Isso era começo dos anos 90, né? E aí, aí eu comecei a comprar, assim, o que tinha na hora ali. Às vezes o cara comprou de um cara que vendeu todos os antigos que ele tinha lá, tal, aí tinha lá um número 3, um número 7, um número, sei lá, eu comprava. Então eu não tinha você não conseguia acompanhar linearmente, né, o negócio, era uma zona, assim. Aí teve uma hora que eu me enchi o saco, eu comprei um encadernado americano, em inglês, eu nem falava inglês. Aí eu comecei a aprender inglês por causa disso, né, então isso foi legal, assim, o Sandman eu aprendi muito inglês por causa do Sandman. E depois comecei a ler Preacher também, no mesmo esquema, no Brasil saía totalmente zoado. Aí comecei a comprar os encadernados, eu demorei 10 anos para ler Sandman e 10 anos para ler Preacher, porque eu fui comprando os programas, não tinha grana para comprar os encadernados. Saía pela Brainstorm, né? Tinha tudo em quadrinhos, depois Brainstorm, eles foram abrindo e fechando várias editoras, né? Foi uma saga ler Sandman. Nossa, bicho. Não, mas era mesmo, era uma saga ler, porque não tinha continuidade. Não tinha, era uma zona, né? E aí você não tinha acesso, era muito difícil. Não tinha scan, não tinha nada. Então, demorei, assim. Eu fui terminar de ler já no começo dos anos 2000, tanto o Preacher quanto o Sandman, essas sagas maiores, assim. Mas foi, realmente, aí abriu uma porta assim para outro tipo de leitura. Eu continuava lendo DC, Marvel, o básico, assim, nos anos 90 eu lia Image, tudo que era bem ruim eu lia, tudo. Mas paralelamente eu estava lendo essas coisas aí e é isso mesmo, vai abrindo a cabeça e tal, é bem interessante. Né? A Opera Gráfica também tinha algumas coisas, né, da Vertigo e tal. Mas eram tempos, né, a gente reclama um pouco da Panini, mas era... Não, Panini Panini é uma maravilha. Comparado ao que a gente já teve aqui, ainda é um dos melhores trabalhos, mesmo que deixe a desejar. Então, eu
Uma coisa que eu me toquei, que eu leio quadrinho desde criança, eu não tinha me tocado disso, porque eu tipo, lia a Turma da Mônica, e eu mesmo não levava a sério, né? Mas eu lia muito, e aí quando eu era moleque eu comecei a tentar ler mangá, eu li muito Turma da Mônica jovem, tá? Apesar de não ser um mangá especificamente, mas eu lia muito aquele negócio, e aí uma hora me encheu o saco, né? Eu falei, aí já deu. Foi aí que eu fui atrás de... Eu pensei que eu queria entrar em super-herói. Eu falei, puta, aí ia lá na banca e Batman 78. Não dá. Aí uma hora eu vi o V de Vingança, que ele era fechado, né? E tudo aí também. Comecei pelo V, igual o Góis. E nisso eu li o V, aí eu falei, putz, é isso aqui que eu quero. Aí comecei a comprar. Tudo que eu via verde eu começava a comprar. Hellblazer. Bem, né? Eu lembro que teve uma época que eu ainda não conhecia. Aí saiu o Monstro do Pântano. Até pelo título eu não levei a sério, né? Aí eu falei, pô, o Monstro do Pântano. Tipo... Não, o cara me chega na escola e fala, Góis, comprei Monstro do Pântano. Eu falei, que é isso, velho? Tá me tirando? Aí peguei pra ler, vi algumas edições. Aí saíram os encadernados no Brasil, né? Saiu certinho. Aí li inteiro, achei aquilo maravilhoso. Mas o que sempre me fascinou na Vertigo foi essa coisa com o Góis, porque a gente sempre discutiu muito, né? E era... O conhecimento que aquilo trazia era uma coisa muito nova, uma coisa muito, muito diferente do que ele esperava ler. Porque na escola sempre tinha aquele incentivo de ler livros e ler isso aqui, mas você não tá, eu não estava afim. Exato. Não estava afim. E quadrinho era o que eu mais curtia. E muitos dos caras de literatura a gente conheceu pela Vertigo, né? Pela Vertigo. Lógico. Muito, que nem, por exemplo, agora eu tô tentando ler a obra do James Joyce. Eu conheci por causa do Shade. Eu li o Shade e falei, puta, James Joyce, é isso aqui, ó. Ele me explicou, aí eu falei, puta, agora eu vou atrás. Se você fosse esperar que a escola te incentivasse a ler James Joyce, você não ia ler nunca. Eu ia odiar o cara se fosse na escola. Falasse Ulisses, eu ia atacar o cara no negócio. E então foi uma coisa que foi muito de abrir a cabeça e assim, me fascinar. Foi o primeiro contato assim, com uma coisa que, putz, é que nem, aí eu já li tanto Vértigo, já... Às vezes eu acho que eu tô esgotando as coisas, mas, por exemplo, aí agora terminou o Patrulha do Destino no Brasil. Eu terminei de ler, eu achei aquilo maravilhoso também. E é legal você sempre estar descobrindo, e obras meio perdidas, tipo, o Enigma, do Peter Milligan, o próprio Kid de Eternidade, é muito bom. Não, e tem muita coisa da Vertigo que nunca nem, assim, a gente nem desconfia, porque nunca chegou nem perto de ser publicado no Brasil. O Shade nos Estados Unidos não foi publicado, né, Então. íntegra aos encadernados. Saíram só 3, e a série é do tamanho do Sandman, praticamente. 100 dimensão o quê? 74, 75. né? 75. O Shade é 70. Então, mas é a questão do público, né? Não tem público, eles vão botar só no digital, né? Assim, a gente fala, mas assim, ninguém faz caridade, né? Então, claro, Com certeza. Mas é que hoje, pelo menos, você tem a possibilidade do digital, né? É. Antes você não tinha, você não é publicado, você não ia ter acesso. É Hoje possível ter acesso ao... Eles relançaram na íntegra, remasterizado, Digital. bonito. Digital. Então, pelo menos ainda Isso é uma alternativa, uma saída, né? Eles vendem todas as edições por lojas online e tudo. Ainda tem essa escapatória para algumas histórias. Mas, por exemplo, tem coisas que você não acha nem assim, né, Vertigo? Tem muita coisa perdida. Mas é incrível, assim. Toda vez que eu tenho contato com uma obra da Vertigo, eu sempre descubro algo, não toda, né? Você cai numa coisa ou outra que você não curte, mas... também porque, chegou uma época, também não vamos falar também que tudo que Tudo sai é pela bom. Vertigo é maravilhoso. Até porque, tem uma época que a Vertigo era uma cópia, assim, era tudo um mesmo esquema do Sandman, era meio místico, aquela pegada meio gótica e tal, e ficava aí. É legal também, tipo, os leitores Vertigo, eles discutem muito, né? Vai você falar que você não curte muito Sandman pra você ver o que eu... Nossa. Então, tem esses bairrismos. Assim. Uma coisa que a gente não fala em público, né, Bruno? Não olha. Os caras descontextualizando. Né? Não falo que eu não gosto, eu acho que é um pouquinho supervalorizado. Então, mas eu tenho uma série, por exemplo, que a gente nem citou aqui, aquela série DMZ, não sei se vocês leram. O conceito é muito interessante, saiu aqui pela Pixel Media, depois a Pixel Media fechou para variar, e aí agora você tá sendo encadenado. Até hoje não terminou a Polita, Não. né? Foi igual Tá lançando, a né? Polita foi uma saga pra lançar. Também a Metropolitan foi difícil. Aquilo ali, Tem passava uma- noites pensando se ia sair o filme. Nossa, eu achei que não ia sair. Eu também fiquei com esse, falei, putz, eu li até o 5, os caras não vão lançar o último. Tem uma série o Sem Balas também, do Brian Azzarello, que é um dos grandes hits de venda da Vertigo também. Eu não gosto tanto, assim, eu acho que não é... Eu acho mais interessante Sandman e Preacher e tal, mas já é uma segunda geração, digamos assim, mas também é um dos títulos mais importantes. O Vampiro Americano também, do Scott Snyder. Esse aí também. Todo mundo fala que só presta o primeiro Calma, arco. Bruno, calma. Eu acho também muito ruim, mas vendeu
também muito essa série. Tem séries menores, que nem o Punk Rock Jesus lá, que saiu aqui no Brasil. Saiu é curto, né? É curto, são 6 série edições. curta. Esse é da hora. Tem aquele Homem do Espaço, também saiu aqui. Esse aí eu só vejo crítica negativa. Eu achei Esse eu ok, vi. assim, mas não Eu vi. também é curto. Tem aquele o Joe, o Bárbaro, que é do Grant Morrison. Que também, né, cara, ali é o labirinto do fauno, assim, é um moleque alucinando num mundo... É bem isso que é um labirinto do fauno, assim, é uma história contada no mundo fantasia do menino e na vida real, paralelo. E o negócio vai caminhando paralelo, só que chega no final você também não sabe se é real, se o mundo imaginário era de fato só imaginário ou não. É a mesma coisa. É muito Grant Morrison. A Vertigo criou umas aulas pra galera que é mais New Game, mais Grant Morrison. Eu vejo muita gente que rejeita o que o Grant Morrison fez na Vertigo, os invisíveis. Não dá, não. Muita gente não. É que os invisíveis é hermético. O que de eternidade, o Patrulha do Destino. Ele Grant Morrison. Mas ele sabe fazer coisa hermética e coisa comercial. Nossa, o Mulher Maravilha Terra 1, que pra quem lê os invisíveis não fala que é dele. A série, a fase do Batman que ele tava, é comercial, ele sabe fazer. Mas mesmo as fases do Batman com ele, tem muita crítica que diz que é ininteligível. Mas assim, cara, em que nível, né, você fala? Eu não acho, eu acho interessante, tem umas propostas ali que não são comuns naquele tipo de quadrinho comercial, mas daí dizer que é ininteligível é um pouco demais. É exagero, às vezes. E tem o Fábulas, que é tipo uma série imensa, assim, quilométrica, que tem um monte de spin-off também todos os spin-offs quilométricos, e que fez muito sucesso, faz muito sucesso. Eu acho bom, é interessante, tem várias sacadas legais durante a história, mas é uma história também... É tipo a história sem fim, entendeu? Então isso... Às vezes cansa um pouco. Depende do leitor. Eu acho que cansa um pouco. Às vezes o cara ele tá na proposta de ler tal coisa que, assim, tem coisa que vai e que não vai. Às vezes o bolso não acompanha também. O bolso também, o bolso Esse aí reclama. Esse leitor bolso é exigente. Tem o Inescrito, não sei se vocês leram. Sim, muito bom. Eu gostei também. O Mike Carey, ele é bom... O problema é que toda vez que falam Inescrito eu lembro disso. O problema é o que falam antes de você ler, tipo as críticas, é o novo Sandman. Não como você acabar, eu também acho, cara. Você acaba com o negócio, você bota a expectativa lá pra cima. É tipo a visão, eu fui ler, é o novo Watchmen. Porra, aí eu li. Meu Deus, gente, calma. Não é. Bota o pé no chão, velho. Aí parece um chiclete, quando você ouve essas coisas, não tem como você não tem como você desassistir, eu falo, puta, porque o Watchmen, né, você fala. E tem mais recentemente, não sei se vocês assistiram a série, eu assisti tipo o primeiro episódio, mas eu fiquei com uma preguiça. Aquele iZombie lá, que também saiu pela Vertigo. Achei o quadrinho tão fraco. Fraco, né? Tão fraco que eu já não gostei do quadrinho. Ainda vou assistir o seriado. Então, esses conceitos, eu não sei se vocês viram, eu assisti um trailer ontem e eu falei, não, tipo... assim, os caras têm algumas fórmulas de roteiro, né? E aí você põe ela num outro contexto. Você pega a mesma fórmula e você põe ela num outro cenário. Então, agora tá na moda esses filmes de alienígena, e primeiro contato, e viagem para Marte, não sei o que, tudo bem. Aí os caras vão pegar uma comédia romântica bem básica e vão colocar nesse cenário. Então a história é assim, os humanos mandam uma galera para Marte para colonizar. Quando eles estão chegando, uma das mulheres da expedição descobre que ela estava grávida. E aí a criança nasce em Marte, 16 anos depois, o menino tá tipo num chat com uma menina de 16 anos aqui da Terra, ele pega o foguete do pai e vem pra cá. Mas você tá falando, tipo, sabe o que é saga? Não, veja, é a mesma coisa. Então assim, você pega um negócio... Mas assim, mas só que esse cenário do cara pegar o foguete e vir pra Marte, eu acho um cenário muito limitado, muito pobre. O cenário do Saga, a história é nada, não tem história, mas o cenário é tão rico, tem personagens tão interessantes, os conceitos dos povos e tal, isso faz o negócio ficar interessante, pelo menos entretenimento. Mas o Saga faz esse mesmo joguinho, ele pegou lá uma história que não precisava ser naquele cenário, uma história comum, né, Israel, Palestina. Mas ele maquiou muito melhor. Então ele maquiou melhor. A maquiagem dele, mais o desenho da menina e as cores que a menina faz, aí, lógico, vende o cenário pra você. O Vulcan é um bom maquiador, né?
E a menina que tá fazendo a Fiona Staples lá, mas a gente tá falando isso é Image Comics, assim, mais velho. Então, mas eu acho assim, é isso, quer dizer, às vezes esse iZombie é um pouco isso, né? Um roteiro básico, bobo, e você bota no contexto do zumbi e empurra, entendeu? Por isso que eu acho que a Vertigo perdeu muito a perna, assim, eles estão fazendo umas coisas rasas, assim. Esse é um caminho que agora o pessoal tenta. Você pega duas coisas que fazem sucesso, que estão separadas, e tenta juntar e criar um conceito ver se aquilo vende. Tem também o Art Ops, né, que tá para a Panini lançar, né, que é uma história recente da Vertigo também, né, o pessoal tem comentado bastante. Vamos ver aí quando chegar. Esse é aquele chefe da Babilônia que tava no Eisner e tudo. Vamos ver, né? Que é do Tom King também. Tem o Coffin Hill também, que é uma série que estão falando um pouco lá fora. Li um pouco. Também não foi. Tem algumas coisas. Vamos ver se. Na verdade, eu estou mais com mais expectativa do que a Karen Berger vai fazer na Dark Horse do que da própria Vertigo atualmente. Assim. Eu acho que pode ser que ela faça alguma coisa interessante, mas também a gente tem que ter cuidado com a expectativa. Tem que tomar cuidado. Porque, coitada também, né? Não dá pra ela falar, aí eu falo, Karen Berger, você fudeu tudo, né? Caralho. Cadê o Sandman? Cadê o Sandman do século XXI? É foda, né? O monstro do Panda não consegue fazer de novo. É foda, né? Então, tem que ir devagar. Mas é isso, Uma coisa só, vamos eu fechar? sempre gosto... Só uma coisa, eu sempre gosto das opiniões do Bruno. Você acha que a Vertigo vai de novo, Bruno? Você bota fé? Não, cara, eu acho que não. Mas eu acho que é aquela coisa, assim, veja, como a gente estava colocando, são histórias com um apelo mais autoral, uma história diferenciada, que foge da coisa do super-herói, que foge do convencional. Essas histórias, elas estão sendo produzidas, e tem público, só que não é mais na Vertigo. É isso, assim, tá na Image, tá nessas coisas... Ou tá no financiamento coletivo, direto, venda direta. Ou seja, o problema é da DC, né? Os leitores estão meio abastecidos. Eu acho que o problema é sobre DC. Eu tendo a ver dessa forma, assim, as boas histórias existem, tem muita coisa boa produzida fora do esquema super-herói, só que não é mais na Vertigo. Tá bom. Outra consideração final de alguém? Eu só precisava do Bruno falando alguma coisa pra dormir tranquilo. Muito bem, então é isso aí. Esse foi o nosso segundo podcast. Obrigado a vocês que nos apoiam, ou a você exatamente, nesse exato momento que nos apoia. E aí fica o convite para você continuar, né, com apoio e também, de repente, convidar aí seus amigos. Mais pessoas e tal. Para que a gente possa viabilizar o projeto, assim, porque a gente está, mesmo com uma, com duas, com três, a gente vai fazer até quando a gente puder fazer, a gente vai entregar. É isso aí. Então, até mais. Bom, então esse foi o podcast, o segundo podcast do Papo Quadrinheiro sobre a Karen Berger e o selo Vertigo. Fica aí sempre a nossa lembrança de entrem lá no blog, curtam os textos, deem uma olhada no canal também, assinem o canal no YouTube e espalhem a palavra aí para mais pessoas apoiarem e poderem acessar o podcast e tal. É isso aí, obrigado e até mais.